O 18 de fevereiro de 2024 fica para a história do clássico entre Palmeiras e Corinthians, que, se você não considera o maior clássico do futebol brasileiro, no top 3 eu acho que ele tá mole, no top 5 no máximo, mole. Um grande jogo, um grande clássico ontem em termos de história a ser contada, um capítulo inesquecível desse clássico para os corintianos e para os palmeirenses pela dor de você deixar uma vitória tão tranquila fugir do controle em 10, 12, 13 minutos. Tudo muito louco que aconteceu ontem em Barueri e o vídeo de hoje vai fazer essa análise falando dos problemas coletivos que o Corinthians ainda tem, mas da raça que demonstrou, da dificuldade de elenco que o Palmeiras tem e que ontem ficou visível de novo, das questões individuais, a recuperação do Yuri Alberto, o momento de baixa do Everton e que vem sendo apontado pelo torcedor do Palmeiras há tempos, sejamos justos, e ontem é uma falha que entra para a história desse clássico também. Vamos falar de Abel Ferreira, vamos falar de arbitragem, muita coisa num vídeo recheado do derby. Então você já dá o like aí, você corintiano que vai ter um almoço hoje mais tranquilo, você palmeirense que ainda tá digerindo isso que aconteceu, vem com a gente, bom almoço, deixa o seu like e vamos curtir a análise do clássico aqui. Rumo a 170 mil inscritos do canal, tô contando com a sua inscrição se você não fez isso ainda e vê se o sininho das notificações está ativado, beleza? Recado rápido hoje, São Bernardo e Santo André, duelo do ABC do Paulistão, eu botei vitória do São Bernardo no meu palpite no Aposta Ganha. Você pode fazer seu palpite agora, também na hora do almoço aí, mas olha, com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos, se cadastra no meu link, é bem rapidinho e você já pode palpitar, mas só, juízo, tá? Link no primeiro comentário do vídeo, meu link no Aposta Ganha. Tradicionalmente, eu começo as análises de clássicos, os vídeos pós-clássicos. Vejam que eu estou gravando às 7h30 da manhã. Temos os primeiros raios de sol da segunda-feira aqui em São Paulo. Promete ser um dia muito bonito aqui em São Paulo. Então, o sol vai bater bem aqui no vídeo hoje. Aqui em casa é assim, entre 7 e 10, o sol racha no nosso vidro da sala aqui. Depois ele vai embora. Então, quando grava cedinho, é a hora que ele está subindo aqui. Eu começo a análise de clássico sempre pelo vencedor do clássico. Não teve vencedor ontem no placar, mas teve um vencedor moral. Quem comemorou o resultado foi o Corinthians. E com todos os motivos para isso. Então, eu vou começar a análise por um time que é inferior na bola, no papel, no elenco. Um time que foi inferior durante 75, 80 minutos do clássico. Foi bem inferior ao seu adversário. Mas tem uma virtude, que é o diferencial, é o que mantém o Corinthians vivo, pensando em vaga nas quartas de final. É o que vai afastando cada vez mais, aos pouquinhos, o risco de queda. Esse time tem entrega, esse time tem raça, esse time tem resiliência. Jorge, essa coisa de raça é muito vago. Não, eu não acho. Eu acho que muitas vezes falta postura, falta comportamento. Muitas vezes resultados são explicados por isso. Muitas vezes o que iguala disputas no futebol é um nível de concentração, de entrega, de interesse pelo jogo, de dedicação. Aliás, como tudo na vida, né? Você pode ser muito talentoso, muito competente, muito eficiente, mas se o teu nível de entrega for baixo, você muitas vezes vai ficar para trás. Então, o Corinthians, e eu tenho dito isso em todos os vídeos que fiz, todos os vídeos que estão sendo feitos esse ano sobre o time, o Corinthians não tem falta de vontade. Então, você pode discutir as carências do elenco e elas existem, né? Você pode discutir a falta de qualidade de alguns jogadores, sim. Nós vamos falar especificamente de alguns nomes no jogo de ontem, mas falta de vontade não. E não é só por ontem, repito. Outros vídeos do canal, antes do derby, mesmo nas derrotas seguidas, apontaram isso. É como eu vejo. E vi isso acontecer ontem de novo em Barueri. Mas, olhando o lado ruim da coisa, porque a gente não tem que olhar só resultado, o nosso papel aqui é discutir a forma como cada resultado é obtido. Esse é o papel do analista. O Corinthians foi dominado e, em alguns momentos, amassado pelo Palmeiras no jogo de ontem. Então, o resultado ele é muito, muito melhor do que a atuação do Corinthians.
Lacunas ainda existem, sem dúvida. Ontem o Corinthians tinha muito sofrimento pelos lados do campo, com o Fagner e com o Caetano. Aliás, o Caetano é uma atuação ruim atrás da outra, né? É uma coleção de atuações ruins. Coisa impressionante. Fagner muito mal no primeiro tempo, também não conseguindo segurar as descidas do Palmeiras com o Piquerez, que estava indo para cima dele, com o Zé Rafael muitas vezes fazendo uma dobra junto com o Piquerez. O Ranieri tentando dar uma proteção maior à dupla de zaga, às vezes afundando, às vezes jogando como um líbero ali, como um terceiro zagueiro, mas o meio-campo numa total falta de combatividade. O Fausto Vera. O que tem sido o Fausto Vera em 2024? O que foi ontem? O retrato de ontem. Né? Não contar com a combatividade do Garro também faz falta. Não parece ser um jogador com esse perfil e também não conseguir aumentar essa pegada do Corinthians no meio-campo. Lá na frente, o Yuri Alberto sendo pouco municiado. Quando foi pelo Mosquito, que entrou bem no segundo tempo, empatou o jogo, diminuiu e fez mais um gol. Aliás, são 4 gols nos últimos 5 jogos, se não me engano. Bom momento do Yuri Alberto, que pode ser quebrado se a questão da costela for realmente grave. Eu estou gravando o vídeo bem cedo, ainda não tenho notícias sobre resultado de exame do Yuri Alberto, tempo de inatividade, mas parece, e eu vou falar de arbitragem, eu vou falar do lance do Murilo, mas pode ser que o Yuri Alberto fique fora por um tempo. E é um baita azar, justamente quando ele vem recuperando confiança. Como essa coisa da confiança é importante. O Antônio Oliveira está batendo nisso desde que chegou. E o Yuri Alberto, nesse recorte muito recente com o Antônio Oliveira, claro, vamos destacar que é muito cedo, é uma sequência pequena, ele fez gol na Portuguesa, que é um dos piores times do campeonato, ele fez gol no Botafogo com um desempenho sofrível da zaga do Botafogo lá em Ribeirão Preto, verdade, mas é uma sequência positiva, ele volta a fazer gols, ele não vinha fazendo nem mesmo contra as equipes desse porte, né? Então isso a gente tem que destacar, será um baita azar, se agora... Quando ele dá um pequeno sinal de que pode estar retomando ali um bom momento e tal, ele vem a se machucar. E o Pedro Raul, assim que chegou, machucou também. Então, o Corinthians ainda tem que lidar com essa questão do azar nesse momento e vamos ver como é que fica a vida do Yuri Alberto. Mas, enfim, problemas esse time tem. Mas você já começa a olhar, ainda esse elenco não está fechado. Esse elenco ainda precisa de mais. Mas você tem um Mateuzinho, já vindo do banco. Você tem um Gustavo Mosquito, que ontem entrou muito bem. Você vai começando a ver alguma coisa, mas ainda falta. Se você pensar em Brasileirão, em Campeonato Paulista, pode ser que com o que tem aí dê para classificar ainda, dê para buscar uma vaga lá. Brigar lá com a Inter, com o Red Bull, mas para Campeonato Brasileiro ainda falta. Agora, entrega não falta. O Corinthians ontem, principalmente na reta final do jogo, jogou com o espírito de derby. Jogou com o espírito de clássico. E empatou o jogo de maneira heróica, épica, coisas que só mesmo um time da grandeza, são poucos os times no Brasil que conseguem construir histórias como o Corinthians construiu ontem. A verdade é essa, sim. Isso vale para o Palmeiras, isso vale para o São Paulo, para o Santos, para os grandes clubes do Brasil, isso é coisa para poucos. O Corinthians ele tem em clássicos uma trajetória que faz o seu torcedor achar que beleza, com 8 de linha em campo, a gente pode empatar esse jogo. E o Corinthians empatou o jogo. Muito nessa crença. Claro que o Palmeiras teve uma queda de produção, de pegada, uma queda técnica com as modificações feitas pelo Abel. E a gente vai chegar lá. Falha individual do goleiro, a gente vai chegar lá. Mas nada disso vai tirar o brilho do que fez o Corinthians ontem. O que fez o Corinthians ontem, com 9 jogadores em campo, perdendo o clássico até 41 minutos do segundo tempo, é para ser lembrado por muito tempo. É um daqueles clássicos que o pai vai contar para o filho corintiano lá na frente. Olha, em 2024, eu vi lá em Barueri, eu vi de casa, porque não pude ir a Barueri, porque só tinha torcida do Palmeiras, eu vi o Corinthians com 9 jogadores em campo empatar um clássico aos 55 do segundo tempo, contra o atual campeão brasileiro. Contra o atual campeão paulista, contra o melhor time do futebol brasileiro, o maior investimento do futebol brasileiro. E o meu time fazendo coutinho ainda para não cair para a Série A2. Pô, isso é Corinthians, sabe? É isso que fica do clássico de ontem. É essa coisa mágica do futebol, é essa coisa meio que inexplicável do futebol que fica do jogo de ontem. E que fica para a história do Corinthians.
Torcedor do Corinthians tem que estar muito orgulhoso. Claro que isso não vai apagar o que aconteceu, isso não vai apagar as dificuldades que o time teve e ainda tem. Mas no quesito confiança, não só do que fica para a história, que eu já abordei, mas no quesito confiança. A confiança desse time estava completamente abalada. Gente, 5 derrotas seguidas arrebentam com o mental de qualquer um. Você passa a questionar tua própria capacidade. E rapidamente com o Antônio Oliveira isso mudou. Não sei se é uma simples troca que provoca isso de figura no ambiente, uma troca de discurso no dia a dia, né? Eu não sei, honestamente eu não sei, a gente não está dentro do vestiário, então para a gente que está aqui fora é muito difícil medir isso de forma precisa. Agora, fato é, depois da saída do Mano e da chegada do Antônio Oliveira, o Corinthians parece ter um ambiente mais leve, apesar de pressionado. O Corinthians continua se entregando, verdade, não faltou empenho com o Mano. Tanto que eu fiz essa análise ainda com o Mano. Olha, gente, vontade não falta. Esse time corre, esse time luta, esse time se entrega. O que esse time não tem é qualidade. E aí talvez o que tenha de diferença, né, o que difere um do outro, é você conseguir extrair mais do mesmo grupo, do mesmo elenco. Porque, ok, Mateuzinho chegou agora e tal, mas é basicamente o mesmo elenco. É você conseguir, com um cara lá, tirar mais do que o outro vinha tirando. É possível? É possível. É possível. Mas é um fato. É um Corinthians recuperado. É um Corinthians reabilitado. E olha, se você passa pelo que passou na primeira fase e ainda assim se classifica para um mata-mata, com a força que tem um Corinthians, com a força que tem a sua camisa, eu acredito muito nisso, vocês sabem disso. O que eu penso sobre camisa? A camisa não vai ganhar jogo sozinha. A camisa não ganha campeonato sozinha, mas ela, em situações pontuais, ela aparece. Com todo respeito, mas se nós tivéssemos ontem o Santo André, é porque existe a diferença de qualidade. Mas vamos imaginar que, com um elenco basicamente da mesma qualidade, o Santo André chegasse ontem aos 41 do segundo tempo e com um jogador a menos, depois perde o Yuri Alberto, aí termina com 9 jogadores em campo. Se ele chegasse nas condições do Corinthians, você acreditaria que ele chegaria ao empate e construiria uma história épica como construiu ontem? Eu acho pouco provável, eu acho mais difícil. Então, eu acredito também que em situações bem específicas, a camisa é um dos múltiplos componentes que levam a um desfecho de um placar num jogo de futebol. É um deles. Eu não trato como o principal, né? O futebol não é algo apenas místico, mas também é. O futebol não é algo apenas passional, mas também é. O futebol não é apenas um jogo mental, mas também é. E para mim o clássico de ontem mostrou isso mais uma vez. É um sabor de vitória para um Corinthians que vive uma noite histórica. Ele vai lembrar por muito tempo. Nossa, mas ganharam o título? Estão tratando como um título? Não, ninguém está tratando como um título. Está tratando como um empate com sabor de vitória num clássico onde o teu rival podia ter te matado e não te matou. E você, no final, foi lá e matou ele. Essa é a história do clássico. Essa é a história de um Corinthians que ainda não ganhou clássico esse ano. Isso precisa ser dito. O Corinthians perdeu em casa para o São Paulo, o Corinthians perdeu para o Santos na Vila e o Corinthians ontem não ganhou do Palmeiras, mas moralmente ganhou. E ontem, o Corinthians mostra na parte final, principalmente depois da entrada do Mosquito, principalmente depois da queda do Palmeiras, mostra um pouco do que mostrou contra o Santos na Vila. O Corinthians, no final do jogo, cresce. O Corinthians ontem conseguiu um empate. Tranquilamente poderia ter conseguido na Vila com os 20, 25 minutos finais que fez. Jogou para empatar, para conseguir um empate contra o Santos, que também caiu no segundo tempo. Então as duas coisas aconteceram. Os adversários tiveram quedas. O Santos jogou 60 minutos em cima. Criou, não matou. Quase tomou um empate. O Palmeiras ontem jogou o tempo todo em cima, criou, não matou. Tomou um empate. Porque contra um Corinthians, num clássico, contra um rival, contra um Corinthians, por exemplo, não só contra o Corinthians, mas contra um Corinthians, por exemplo, se você não mata o clássico, a tua chance de tomar o revés no final é muito grande. Com clássico não se brinca. E com um clube com o histórico do Corinthians em clássicos, muito menos. E nós vimos isso ontem em Barueri. Vamos falar do Palmeiras.
Vocês lembram que quando eu disse aqui, olha, gente, o Abel renovou sabendo da política de contratações do Palmeiras. Então, se ele renovou, é porque ele concorda, ou se não concorda totalmente, ele está conformado, ele está ok em trabalhar com uma dirigente que vai adotar esta política ao longo do ano. Por que eu estou destacando isso aqui? Por que eu estou relembrando isso aqui? Porque a gente olha para as alterações do Abel e o Abel está sendo muito criticado pelas trocas que, de fato, fizeram o Palmeiras cair de produção no segundo tempo. Vamos olhar o que ele fez? Vamos olhar os caras que entraram? Ele tirou o Endrick, que pediu para sair. Ele tirou o Flaco Lopes. Acho até que poderia, a não ser que o Flaco tenha pedido para sair e eu não saiba, acho que ele poderia manter, até porque vem sendo uma tônica. Sai o Flaco Lopes e o Palmeiras perde demais poder de fogo no seu ataque. Que fase está vivendo o Flaco Lopes? Impressionante, apesar de ter perdido um gol incrível. O Endrick também perdeu. O Palmeiras poderia ter chegado com 4-0 ontem, não fosse os outros gols perdidos. Ele coloca Fabinho, ele tira Richard Rios, ele tira Zé Rafael, e aí quem vem pro jogo? Gabriel Menino, que entrou num sono tremendo. John, que não pode ser, com todo respeito, eu gosto do John, eu vejo qualidade do John, eu vejo potencial para evolução, mas ele não pode ser a reposição imediata ao Veiga, por exemplo, como foi em alguns outros jogos. Ontem nem foi, ontem ele veio do banco, ontem o Abel montou de outra forma, mas o John veio para o segundo tempo. Ele colocou Gabriel Menino, John, Fabinho e o Rony, que até conseguiu lá a expulsão do Cássio. Nem acho que o Rony tenha entrado tão mal assim, porém fez a falta. Uma falta boba na intermediária, que gerou o gol do Garro, o gol de empate do Corinthians no finalzinho. Gente, esse é o elenco que o Abel tem nas mãos. Ele perdeu o Gustavo Gomes machucado no comecinho, colocou o Naves, que nem fez uma partida ruim. Esse é o elenco que o Abel Ferreira tem nas mãos. A gente pode discutir se faz sentido tirar, se fazia sentido tirar o Flaco Lopes ou não. A gente, ok, mas esse é o elenco que ele tem. Ele aceitou trabalhar. São dois lados nessa história. Ok, esse é o elenco que ele tem. O que eu estou querendo dizer com isso? O que deram para ele trabalhar é isso. Então, quando ele vem com John, quando ele vem com Gabriel Menino, é o que ele tem no banco. Porém, ele aceitou. Ele aceitou essa renovação para trabalhar com esse elenco. Então também não vai dar para tirar o corpo fora totalmente disso. As alterações fizeram mal ao Palmeiras. E o Palmeiras cai demais de produção a partir delas e acaba cedendo o empate num jogo em que ele tinha o absoluto controle. Absoluto. O Palmeiras era dono do jogo. O Palmeiras, até 41 do segundo tempo, caminhava para uma vitória tranquila e sem qualquer tipo de contestação. E aí você tem dois fatores: as substituições que despencam o nível do time e, principalmente, a falta de concentração, a falta de atenção, talvez uma sensação de que o resultado está construído, de que o resultado está feito, tá beleza, ganhamos o clássico, e não é assim. E clássico não é assim, muito menos contra o Corinthians. Não é assim. Esse elenco do Palmeiras já deu a volta por cima em muitas outras ocasiões, então ele está diante, mais uma vez, de uma oportunidade, né, de dar a volta por cima. Esse elenco é resiliente. Eu acho tudo isso também. Acho que o Palmeiras tem todas as condições de bater campeão paulista. Mas acho que o que está acontecendo em janeiro, fevereiro com o Palmeiras é preocupante. Sim, ele dá sinais, porque a Libertadores é outra parada, o Campeonato Brasileiro é outro nível. E o Paulista ele tem que ser um laboratório para essas competições. E o Campeonato Paulista do Palmeiras é um campeonato instável. É um campeonato de momentos bons e ruins. E os momentos ruins eles existem, mas eu acho que eles estão vindo numa proporção muito alta para um clube que tem o trabalho que tem o Palmeiras. Então lições tem que ficar. Esse elenco, tudo bem. O Palmeiras deu, por exemplo, o azar da lesão do Bruno Rodrigues. Seria uma reposição imediata no ataque. Eu sei disso, eu sei. Mas quem o Palmeiras contratou mais? Ele perdeu o Bruno Rodrigues por lesão. Quem mais chegou? Não é necessário? Esse elenco é suficiente para todos os desafios que o Palmeiras terá no início do ano? E eu acho que ele até pode ser, mas esticando demais a corda.
E o Palmeiras já esticou demais a corda em 2023, já esticou demais a corda em 2022. E tudo o Abel resolve. Não, o Abel dá um jeito. Não, o Abel consegue se virar. Nem sempre vai conseguir. A Libertadores do ano passado mostrou isso. Não deu. Faltou elenco e faltou uma melhor estratégia do Abel. Faltou uma melhor leitura. Faltou até humildade para corrigir a estratégia do segundo jogo. Já que a estratégia do primeiro tinha dado errado. E estava na cara que daria no segundo. E ele quis repetir. E ele quis bancar uma ideia ruim. Uma ideia que já tinha se provado ruim. Então tem alertas que precisam ficar para o Palmeiras. Alertas importantes, chave. Alertas evidentes. E o Palmeiras precisa entender os recados que o campo está dando. O resultado de ontem ele dá um recado muito claro ao Palmeiras. Olha, não dá para ter comodismo. Não dá para achar que esse elenco é suficiente. Não dá para achar que a bola que está sendo jogada vai ser suficiente sempre. Não dá para achar que um clássico contra o Corinthians está resolvido antes da hora. Não dá para perder as oportunidades que perdeu. O Endrick perdeu o gol claro. O Flaco Lopes perdeu o gol claro. Não dá. Não dá para ter o nível de ineficiência que o Rony, infelizmente, vem apresentando. Não dá para ter o Everton falhando na forma que vem falhando. Eu vou voltar ao início do vídeo, sendo muito justo com o torcedor do Palmeiras, que é exigente, que corneta, que às vezes exagera, mas ele tem falado sobre o Everton há tempos. E ontem o Everton cometeu uma falha histórica. Histórica. Sabe o que me pareceu a falha do Everton? Me pareceu aquela desconcentração do cara que está mais preocupado em reclamar com a arbitragem pela falta que foi marcada do que em se atentar para a batida que vem. E aí ele tira a mão, ele recolhe, assim, é um erro muito grave. Então você tem um goleiro que já está numa fase ruim, e aí essa sequência de atuações questionáveis, ela culmina no que aconteceu ontem. O Abel não parece esse tipo de treinador que promove mudanças muito rápidas na má fase de alguém. Então eu não vejo o Everton nesse momento perdendo a posição do time para o Lomba, pelo perfil de trabalho do Abel. Mas, na minha opinião, esse é o momento de você chegar pro Everton e falar, cara, não tá legal. Vamos fazer o seguinte, dá um gás aí. Eu vou colocar o Lomba, eu vou dar uma chance pro Lomba, e você vai dar um gásinho aí, você sabe da tua qualidade, da tua história, do que você construiu aqui, e beleza, e você pode voltar a qualquer momento. E eu vou continuar te observando aqui. Mas não parece ser o perfil do Abel. O Abel respeita muito a coisa da hierarquia. E eu entendo e respeito esse conceito e valorizo esse conceito. Eu acho que hierarquia, eu acho que liderança, respeitar a história, respeitar o tempo de casa, legado, eu não tiro o valor disso. Eu não desvalorizo essas coisas não, mas acho que você não pode ficar refém disso para a vida inteira. O campo dá sinais. O campo está dando sinais de que a fase do Everton não é boa. E, gente, isso não significa que o Everton seja um jogador descartável, que o Palmeiras tenha que negociá-lo amanhã, tenha que vender para a Grécia. Não é isso. Mas jogadores vivem fases boas e ruins. E nessas fases, o treinador precisa observar o que o campo está mostrando. Se faz sentido você abrir uma disputa, se você tem um reserva que no dia a dia está performando melhor, que de repente pode ser uma alternativa melhor naquele momento. O futebol é muito momento. O momento do Everton é um momento ruim. Eu, nesse momento, preservaria o Everton. Nesse momento, eu tiraria o Everton por alguns jogos e colocaria o Marcelo Lomba. Até para dar uma... O jogador também você precisa de sinais. Eu acho que isso vale para qualquer profissional. É como eu percebo as coisas. Se você tem um profissional que não tem ido bem, performance está abaixo, mas ele continua ali muito seguro, muito intocável no cargo, ele pode ficar com uma falsa sensação de que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, eu não tô tão mal assim, né? O cara tá aqui no meu retrovisor e nada acontece, eu tô bem. Até para você despertar uma consciência nesse profissional que de fato, e eu sei que o Everton tem autocrítica, eu sei que o Everton analisa as próprias atuações como um goleiro de alto nível que é, de seleção brasileira que é, e percebe. E sabe que ele já esteve melhor. Mas esse tipo de recado, ele reafirma isso. Olha, meu velho, não, né? Você não tá legal. Dá um gásinho aí. Eu faria isso nesse momento. Acho que a falha foi muito grave. A gente terminaria ontem, não fosse a falha do Everton,
destacando uma grande noite do Palmeiras, com uma queda no fim, com as alterações, com a vontade do Corinthians de vir para cima e tal, mas estaríamos falando de um resultado construído na maior parte do tempo de maneira, olha, tranquila pelo Palmeiras. E hoje estamos falando de um empate. E olha, gente, que o Palmeiras ainda tinha, do outro lado, um zagueiro no gol, depois da expulsão do Cássio. O Palmeiras toma um empate depois da expulsão do Cássio, com o Gustavo Henrique de goleiro. Aliás, tem até uma falta no 2-1, cobrada pelo Piquerez, que o Palmeiras não aproveita, com o Gustavo Henrique no gol. E ainda depois de tomar o 2-2, tem a chance de fazer o gol da vitória, o Ranieri tira, o Gustavo Henrique tomando um frango, coitado. Até difícil chamar de frango. E o Ranieri tira em cima da linha. Vai doer muito do palmeirense o resultado de ontem, mas ele tem que doer. Agora, eu acho que ele não tem que doer só no torcedor do Palmeiras, não. O resultado de ontem tem que doer nos jogadores que falharam, como o Everton, nos jogadores que perderam gols, como o Endrick e o Flaco Lopes, que poderiam ter matado o jogo. O resultado de ontem tem que doer no Gabriel Menino, que não pode entrar num clássico daquele jeito. O resultado de ontem tem que doer no Abel, porque a estratégia de novo não funcionou depois das trocas. De novo o Palmeiras perde o poder de fogo com a entrada do Rony no lugar do Flaco Lopes. O resultado tem que doer na Leila Pereira, que entrega esse elenco na conta. Esse elenco não é ruim, eu não estou dizendo isso não. É um ótimo time. É um bom elenco, mas ele é curto demais para as aspirações, para o sarrafo que o Palmeiras estabeleceu para si próprio. Então esse resultado ele não tem que bater só no torcedor. Também não é o fim do mundo. Mas convenhamos, o principal time do futebol brasileiro na atualidade acabou de perder uma Supercopa do Brasil contra o São Paulo e acabou de sair de um clássico, de um derby com esse sabor amargo que saiu ontem. Então não é transformar tudo numa crise, num grande incêndio, incêndio de megas proporções? Não. Mas é entender que isso aí tem que doer. Isso não pode ser, acontece. Não. O Palmeiras, hoje no topo do futebol brasileiro, precisa se incomodar mais com esse tipo de resultado. Não dá. O que aconteceu ontem, não dá. Com 8 jogadores de linha em campo, o Corinthians empatou o jogo. Com um zagueiro do gol, o Palmeiras tomou o empate do Corinthians. É pra ficar puto? Nossa, claro que é. Mas não é só pro torcedor ficar. Só sobre a arbitragem. Pra mim, o Murilo tinha que ter sido expulso pelo lance no Yuri Alberto. Aliás, o Murilo dá uma chegada no Romero no primeiro tempo no meio-campo. Ele dá duas, mas a primeira, é para um cartão amarelo assim, fácil, instantâneo, que o Klaus não deu. O Murilo ter chegado àquela altura do jogo sem cartão amarelo já foi um milagre, e não ter sido expulso naquele lance, na minha opinião, é um erro. O Murilo deveria, joelhada, amigo, naquela altura, o cara pula com o joelho, atinge o jogador, naquela altura, para mim é vermelho indiscutível. Indiscutível. E aí estão lembrando aquele lance em cima do Endrick no derby do ano passado, acho que foi o Wesley, né? Que ele vem para quebrar o Endrick. Vermelho também. Aliás, tem só uma diferença. O lance do Murilo ontem era lance para vermelho. Aquele lance em cima do Endrick em Itaquera era lance para 3 vermelhos, tá? No final ia dar a mesma coisa, o cara ia ser expulso, aí numa dessa o tribunal ia dar uns joguinhos a mais de gancho. Mas no final, vermelho também. Vermelho também. Na minha visão, vejo que tem colegas divergindo, achando que um era amarelo, outro é vermelho. Não, para mim aquele lá era para vermelho e o de ontem também. Acho que o Murilo deveria ter sido expulso nesse lance. Bom, se ficou faltando algum ponto sobre o clássico, me alertem aí, deixem nos comentários do vídeo. Boa segunda-feira para todo mundo, boa semana para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. O corintiano tem que saborear mesmo. Hoje saiu de casa para trabalhar, botou a camisa. Eu tenho certeza, eu tô indo agora pra TV, pra TNT Esportes. O que vai ter de corintiano, de camisa do Corinthians, é a magia do clássico. É a magia de um derby, que é... Aí eu vou dar a minha opinião, né? Eu falei no início do vídeo, é o maior clássico do Brasil, é top 3, é top 5. Pra mim é o maior clássico do Brasil. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa semana, boa segunda-feira, juízo e tchau.